Muito bem, nós vamos então para a palavra de Deus, segundo a Timóteo, no capítulo 3. Desculpa aí ter que beber água aqui, mas... Segundo Timóteo, capítulo 3, eu não disponho de muito tempo, prometo que é 10, 15 minutos no máximo, apenas uma reflexão, tá? Capítulo 3, versículo 14. Palavra, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Na nossa versão, que é a versão oficial da igreja, Almeida, Revista e Corrigida, ela diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, o maior tesouro que nós temos é isso aqui. Você não tem noção do número de pessoas que já morreram por causa da palavra de Deus e que ainda estão morrendo pela palavra de Deus. Lamentavelmente, o mundo tem fugido de Deus. As pessoas têm corrido muito da presença de Deus. São inimigos da igreja, são inimigos dos crentes. E aqui os motivos, eu poderia mencionar vários motivos. Mas para quem quer salvação, agora veja bem, quem quer salvação? Quem acredita que a vida não se resume a 70 anos, 80 anos? Para quem sabe que os valores estão muito além daquilo que a gente julga ser valoroso. Para quem quer uma vida eterna com descanso, para quem pensa na vida pós-morte, a Bíblia faz muito sentido. Muito sentido. Eu, durante muito tempo da minha vida, vivi apartado desse instrumento da verdade. E alguém fala assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu pergunto para você, qual livro de ciência que não foi escrito por homens? Qual livro de história não foi escrito por homens? Porque a única passagem da Bíblia que Deus escreveu, que foi os 10 mandamentos, Moisés, no momento de ira, se encarregou de quebrar. Preste atenção, se Moisés, que é um homem escolhido por Deus, quebrou, rasgou a palavra de Deus, imagina o que nós não faríamos se Deus estivesse escrito a Bíblia toda. Sabe por que Deus não escreveu a Bíblia toda? Para não jogar mais pecado em cima de nós. Porque se Ele tivesse escrito tudo isso aqui, o nosso pecado seria maior se nós rejeitássemos e rasgássemos e desprezássemos a palavra de Deus. Então Ele deixou
que o próprio homem escrevesse, justamente para que o nosso pecado não seja tão vigoroso. Agora, cabe a nós acreditar ou não. A Bíblia foi escrita por homens, mas não são homens qualquer, são homens especiais. E é importante que se diga que, apesar dela ter sido escrita por homens, ela foi soprada, inspirada por Deus. Então, antes de se levantar contra a palavra de Deus, toma muito cuidado. A Bíblia diz que todo pecado será perdoado, mas o pecado da blasfêmia não será perdoado. E falar mal da palavra de Deus é uma blasfêmia. Porque mesmo não sendo Deus que escreveu, foi Ele que inspirou. E para quem quer viver essa vida apartado dos escritos da palavra do Senhor, toma muito cuidado. Porque a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dente. Ai daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal daquilo que nos concede salvação. E a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Quando nós rejeitamos a Bíblia, nós estamos rejeitando Jesus. Ele é a palavra. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Então, se você acha que dá para viver sem Deus, se você acha que dá para viver sem a Bíblia, beleza, mas procura não morrer sem Ele, tá? Se você quiser levar a vida do jeito que você está levando, pode levar. Mas lembre-se, talvez não dê tempo de você se arrepender. Existe um cantor brasileiro que morreu na década de 80 de AIDS. Foi um dos primeiros que morreu de AIDS. E esse cara, ele blasfemava contra Deus. Chegou ao ponto de puxar uma fumaça num cigarro de maconha, soprar para cima e falar: essa é para você, Deus. Não vou dizer quem é, vocês sabem muito bem. E esse homem morreu num hospital. Isso está registrado, viu? O que eu estou falando aqui é documentado. Não é invenção e nem criacionice minha. Um pastor estava em casa e ouviu uma voz clara, audível ao seu ouvido, dizendo: vá no hospital tal, no apartamento tal, orar com uma pessoa. Não disse o nome da pessoa. E esse pastor, diante do imperativo dessa ordem, ele se levantou de onde ele estava, pegou o seu carro e foi até o hospital. Chegando lá, ele se identificou: eu sou o pastor fulano de tal. Não, eu quero visitar uma pessoa que está no quarto, falou o número do quarto. A moça falou: tudo bem, qual que é o nome do paciente? Ele falou: não sei o nome do paciente. Não, o senhor não pode entrar, porque o horário de visita já se extinguiu. Ele falou: mas eu sou autoridade eclesiástica, eu sou um pastor. E o pastor, por lei, o padre e o pastor, tem o direito de entrar em um hospital. Ele sacou da sua carteirinha e mostrou para a moça. A moça falou: não, realmente, visita religiosa pode. E ele então foi. Chegando no quarto, haviam seguranças no quarto. Ele falou: eu vim orar com um paciente aqui. Ele falou: mas o senhor não pode entrar. Nós somos a segurança da pessoa, do paciente. Ele falou: pois é, mas eu quero entrar, eu preciso entrar, eu sou pastor, Deus me mandou entrar aqui. Aí alguém dos familiares estava no quarto, e ele então foi permitido a sua entrada. Ele entrou. Quando ele chegou lá, ele se deparou com aquela pessoa, aquele cantor, e ali ele viu quem era. Essa pessoa estava na antessala da morte, e ele não falava, porque ele estava meio entubado, mas ele tinha uma certa consciência. E aí ele falou: olha, eu vim aqui porque o Senhor me mandou aqui, e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você
Recebe Jesus como seu único e Salvador, porque para onde você vai precisar dele. Se você está entendendo e você aceita Jesus como seu Salvador, aperta 3 vezes a minha mão. E ele estava segurando na mão do cantor, dessa pessoa, e a pessoa apertou 3 vezes na mão dele. Pouco tempo depois ele faleceu. Então, se você acha que levar a vida sem Deus é importante, tudo bem, mas procura não morrer sem Ele, porque vai fazer toda a diferença. Agora, se der tempo de recebê-lo antes de subir na cruz, porque o ladrão aceitou Jesus no último instante, ele não recebeu um galardão considerável porque não deu tempo. Ele não conseguiu aprender a perdoar como nós temos aprendido na convivência uns com os outros. Ele não aprendeu a amar como nós temos aprendido. O ladrão da cruz, não aprendeu a congregar, a ir à igreja como nós temos aprendido. E isso vai fazer a diferença lá, não apenas para a salvação, mas para galardão. Então, com certeza, qualquer um de nós que está aqui, seremos galardoados acima do ladrão da cruz. Por quê? Porque ele deixou para tomar a decisão no momento crucial da sua vida. Não deu tempo para participar dessa escola de crescimento espiritual que é a igreja. Nós estamos tendo tempo. Aproveita. Aproveita hoje. Aproveita hoje, porque amanhã pode ser tarde. Eu não sei para quem que eu estou falando isso. Mas eu estou falando isso. Toma muito cuidado. Você tem vivido sem Jesus. Você tem rejeitado Jesus. Você tem rejeitado a igreja. Você tem rejeitado a palavra de Deus. Cuidado para que isso não te acompanhe para a eternidade. Recebe Jesus hoje enquanto é tempo. Ainda é tempo. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto é tempo. Agora preste mais atenção no versículo 14. Ele diz assim: tu, porém, vou parafrasear, que já recebeste Jesus, permanece naquilo que aprendeu, naquilo que foi ensinado, sabendo de quem tens aprendido. Quem está ensinando para você o caminho da salvação é a palavra de Deus. Mas quem é o condutor, quem é o canal, quem é o veículo nesse momento, sou eu. Não se esqueça de mim. Porque se você se esquecer do que eu estou te falando agora, você vai se lembrar de mim na hora da morte. E você vai se lembrar do que eu acabei de falar, diz o Senhor. Recebe. Recebe. Porque o Senhor está me dizendo que o teu tempo está chegando. E Deus abençoe que você consiga virar o ano. Essa palavra aqui, ela é decisiva para algumas pessoas ou alguma pessoa que eu não sei quem é. Eu nunca preguei desse jeito. Quem me conhece sabe. Eu estava no monte orando há um tempo atrás. Uma irmã pegou e falou assim: pastor, ora para uma irmã que está lá em Minas Gerais, falou o nome da cidade. E ela está doente, mas ora por ela. Falei: você conhece ela? Eu não vou falar o nome dela, né, claro. Eu falei: a senhora conhece ela? Bem, conheço, nós somos criadas juntos, e agora ela está muito doente. Quando eu comecei a orar, o Senhor veio com uma rosa branca e me entregou. Eu falei para a irmã Maria do Carmo, falei: minha irmã, ela não vai sobreviver. Pode se despedir dela, fique à vontade. Essa enfermidade vai levá-la. Na época da Covid, o telefone tocou e uma pessoa falou assim: por favor, ora pelo fulano de tal, que acabou de ser internado com Covid. Quando eu comecei a orar, eu só conseguia orar dizendo: fecha a sepultura, Senhor. Fecha a sepultura, Senhor. Fecha a sepultura, Senhor. Naquela noite eu me vi dentro de uma caminhonete,
andando com essa pessoa do meu lado que eu não conhecia, mas eu sabia que era ele estava comigo naquela caminhonete. De repente nós entramos num atoleiro, e a caminhonete ficou totalmente submersa dentro do barro e da lama. Quando eu vi aquele episódio, eu disse, eu preciso sair, eu tenho que sair, e com muita dificuldade eu consegui sair de dentro daquele carro, e eu não conseguia tirá-lo de lá, e ele ficou lá. Quando amanheceu o dia, eu entendi o que o Senhor tinha falado. Liguei para a irmã, falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa para você, ele vai morrer. Uma semana depois ele estava morto. Há pouco tempo atrás, nós estávamos orando no monte, e alguém pediu oração para uma pessoa. Quando nós começamos a orar por essa pessoa, eu senti um cheiro de rosa. Eu falei, eu não gosto quando eu sinto cheiro de rosa. Eu falei, olha, essa pessoa corre um grande risco de vir a óbito. Nós precisamos clamar ao Senhor. E nós clamamos por aquela pessoa. E ela daria entrada no hospital no dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, ela deu entrada no hospital com muitas dores, mas não era para ser assim, porque ela iria fazer uma cirurgia. E a pessoa me ligou e no fundo alguém gritava, ai, ai, ai. E a pessoa falou para mim, pastor, me ajuda, minha irmã está com um mal aqui que os médicos não conseguem descobrir o que é. E era a pessoa que nós tínhamos orado na noite anterior. Eu falei, lembra-se que nós oramos na madrugada por ela? Ela falou, lembro. Descansa no Senhor. A sepultura foi fechada. Olha o valor de uma oração. Deus, Ele pode acrescentar anos de vida a você, como Ele fez a Ezequias. Mas se você está caminhando sem Jesus, lembre-se, procura não morrer sem Ele. Vai ser terrível. E essas palavras vão te acompanhar. Você não vai ter descanso enquanto você não entregar a sua vida para Jesus. Diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, hoje o Senhor entregou uma palavra de vida e de morte. Mas nós já fizemos a nossa escolha. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que a tua boa mão tenha misericórdia daqueles que estão lutando contra o Senhor, daqueles que têm tentado impedir o resgate antes da última trombeta, da última chamada. Senhor meu Pai, quantas pessoas vão ficar, quantas pessoas não morarão com o Senhor na eternidade? Por quê? Porque tem um coração duro. Já ouviu pregações como essa quantas vezes? Já resistiu ao chamado salvífico quantas vezes? Quebra, Senhor, esse peito de aço. Rompe, Senhor, com essa cadeia, Senhor, de escravidão. Tira o tapume dos ouvidos. Com o teu poder e com a tua graça. Quebra o arco e despedaça a lança. Tira as escamas dos olhos, Pai. Opera com a tua mão de poder. Deus, Senhor, é dia de salvação. É dia de salvação. É dia de salvação. Espírito Santo de Deus, eu te invoco. Senhor, vem com as tuas miríades e vai destronando o mal. Senhor, espírito de incredulidade, herança de incredulidade, rebeldia, coração duro, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero pedir que apague as luzes. E agora